Um destino incrível. Mulher revela a libertação surpreendente de um cavalo esquecido. O sol ardia como um farol, iluminando a vida simples e dura de Ana, uma jovem de apenas 24 anos, vivendo em Serrinha. Desde menina, seus olhos brilhavam quando via um cavalo. O som dos cascos batendo no chão, a sensação do vento cortando seu rosto enquanto galopava. Eram sonhos que pareciam tão distantes como as estrelas no céu. A realidade, no entanto, era bem diferente. Sua família lutava constantemente nas lavouras, um dia após o outro, e a ideia de ter um cavalo parecia uma ilusão. Não esqueça de acreditar em você, Ana, sempre dizia sua avó, uma mulher de grandes olhos sábios que via beleza na simplicidade da vida. Mas como acreditar em algo que parecia impossível? Entre a poeira e o suor, a jovem se tornava uma guerreira nas plantações, ajudando a avó enquanto a esperança pulsava dentro dela como um coração ansioso por liberdade. Um dia, após um caloroso almoço, Ana decidiu explorar um canto esquecido da propriedade. Foi lá que os sonhos tomaram um novo formato. Entre as árvores, algo chamou sua atenção. Um cavalo magro, assustado, se escondia na sombra. O coração de Ana disparou. Ele parecia um eco de suas próprias lutas, um ser necessitado de carinho e cuidado. Ao olharem nos olhos um do outro, uma conexão instantânea se formou. Era como se o cavalo dissesse: "Eu preciso de você." Apaixonada pela ideia de ajudar o animal, Ana decidiu dar um passo ousado. Mas a realidade não era fácil. Seus amigos e até familiares pressionavam. "Ana, isso é apenas um capricho. A vida na fazenda é a sua prioridade." O que ela queria era evidente, mesmo que as vozes ao seu redor gritassem o contrário. A ideia de ser vista como uma sonhadora ingênua a sufocava. Mas em seu coração, uma voz suave da avó ecoava: "Não tenha medo de sonhar, minha filha." Ana passou a cuidar do cavalo, batizado de Esperança. Cada momento dedicado a ele se transformou em uma jornada de autodescoberta. Com livros de cuidados e treinamento, percebeu habilidades que nunca soubera que tinha. O cavalo, aos poucos, começou a ganhar vida novamente, assim como a própria Ana. A transformação de Esperança se tornava um reflexo da própria luta da jovem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em uma feirinha local, Ana decidiu levar Esperança. O cavalo, agora robusto e exuberante, chamou a atenção de todos. Havia risos, olhares admiráveis, e o coração de Ana transbordava de alegria. Mas de repente, uma voz clara atravessou a festividade, cheia de críticas. "O que você está fazendo, Ana? Isso é uma perda de tempo. Você não verá a realidade." O dilema se intensificou. O que essa voz significava para sua jornada? Era a confirmação de que, apesar de todos os obstáculos e críticas, ela faria o possível para não só libertar um cavalo, mas também para libertar a si mesma. Como ela lidaria com isso? A história apenas começava. Ana sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras do crítico. O olhar cortante da pessoa se misturava com os sorrisos dos outros, e ela se viu em um turbilhão de sentimentos. Aquela voz, tão familiar e opressiva, ecoava as inseguranças que ela sempre carregou. E se as palavras fossem verdade? E se ela estivesse perdendo tempo, distraindo-se em um sonho que nunca se tornaria realidade? Mas ao olhar para a Esperança, algo dentro dela se acendeu. Os olhos do cavalo brilhavam de vida e energia. E Ana lembrou-se do caminho que percorreu até ali. As noites em claro passando informações, os momentos de alegria ao vê-lo ganhar força e confiança. Não,
Ela não podia desistir agora. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Ana, conferindo ao seu tom um pouco mais de firmeza. Havia algo na maneira como ela se posicionava, uma determinação que começou a transbordar. A multidão que a cercava começou a murmurar, intrigada por aquela jovem que se recusava a recuar. Ana começou a falar, não apenas para o crítico, mas para todos os presentes. Esperança não é apenas um cavalo. Ela é uma chance de eu ser mais do que só a garota que ajuda nas plantações. Ela é liberdade, é uma nova vida. Cada palavra que saía de sua boca parecia trazer à tona uma força que estava guardada, escondida sob camadas de dúvida e medo. O sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons alaranjados e rosas. Era o momento perfeito para uma transformação. Ana puxou as rédeas de esperança e, junto com ela, decidiu mostrar ao mundo do que eram capazes. Com um gesto confiante, subiu na sela, com seu coração batendo como uma bateria em um desfile. No início, o cavalo hesitou, mas rapidamente se ajustou e começou a se mover. Os olhares da multidão mudaram. A admiração tomou o lugar da crítica. As pessoas começaram a aplaudir enquanto Ana e Esperança dançavam entre os setores da feirinha, criando um balé envolvente de liberdade e nova vida. O vento soprava, trazendo consigo sorrisos e palmas calorosas, e Ana sentiu como se estivesse flutuando. Era um instante mágico, mas, no fundo de sua mente, a voz do crítico ainda sussurrava. E se tudo isso não for suficiente? E se você falhar? A dúvida estava lá, mas Ana decidiu que não a deixaria dominar. A dança estava longe de ser um ponto final. Era parte de uma jornada que estava apenas começando. Ao terminar a apresentação, a multidão parecia fascinada. Entre aplausos, uma mulher se aproximou, seu olhar transbordava emoção. Ana, você e Esperança são inspiração pura. Já pensou em ensinar outras crianças a montar? Isso pode mudar vidas, disse ela com uma empolgação contagiante. A ideia fez o coração de Ana disparar. Seria possível? Poderia ela realmente compartilhar essa experiência com outros e de alguma forma ajudar aqueles que, assim como ela, lutavam contra as correntes da dúvida? Enquanto a noite caía e as estrelas surgiam, Ana sentiu uma onda de fogo dentro de si. Estava pronta para explorar isso, para dar vida a essa nova ideia. Mas antes que pudesse mergulhar plenamente nesse sonho, a voz do crítico ainda ressoava, como um lembrete persistente de que a jornada não seria fácil. E então, ao longe, um som familiar rompeu o silêncio da noite. O relincho de um cavalo, profundo e apaixonado, que fez todo o seu ser tremer. Era a Esperança, mas havia algo mais. Ana se virou, e atrás dela, um outro cavalo negro imponente e forte se aproximava. Uma nova oportunidade batia à porta. Mas quem era aquele cavalo misterioso? Ana sabia que precisava descobrir, pois aquela nova reviravolta poderia ser o início de algo ainda mais grandioso em sua vida. Algo que ela nunca poderia imaginar. Ana sentiu um misto de curiosidade e apreensão. O cavalo negro, esguio e robusto, se aproximava lentamente, como se estivesse avaliando a jovem diante dele. Seus olhos brilhavam sob a luz da lua, e o ar estava carregado de uma eletricidade palpável. O que seria aquela criatura que parecia ter surgido do nada? Ela respirou fundo, lembrando-se de como Esperança tinha entrado em sua vida e transformado seu mundo. Talvez este seja outro sinal, pensou. O cavalo negro parou a poucos passos, fitando-a profundamente. Ana decidiu que não recuaria. Com um passo hesitante, ela se aproximou, estendendo a mão na direção dele. Oi, amigo, disse ela, ao mesmo tempo em que sua voz saía suave e esperançosa. O cavalo pareceu relaxar, inclinando a cabeça com curiosidade. Ana riu, um riso solto, leve, um riso que brotava da possibilidade. Era como se aquele encontro trouxesse uma nova carga de energia, um sopro de vitalidade em seu coração. Enquanto isso, a multidão, ainda sob a influência da recente apresentação,
Olhava com expectativa. Havia murmúrios. As pessoas começavam a conjecturar sobre o que estava acontecendo. Alguns se aproximaram, na torcida por mais um espetáculo. Todos queriam saber quem era aquele cavalo que parecia tão distinto. Ana olhou para a Esperança, que a observava com seus olhos grandes e compreensivos. Eu não sei o que fazer agora, mas vamos descobrir juntos. Ela disse com a convicção que só o amor por um animal poderia proporcionar. Ela se voltou novamente para o cavalo negro. Você tem um nome? Perguntou. Em resposta, o cavalo se inclinou mais para a frente, o oferecendo um vislumbre de conexão. Talvez eu deva chamá-lo de Liberdade, sussurrou Ana, sentindo uma faísca correr pelo corpo. Era um nome que simbolizava tudo pelo que ela havia lutado. A multidão estava em silêncio, absorvendo a cena. Ana subiu uma pequena ladeira até ficar mais próxima do animal. Ao fazê-lo, a conexão se solidificou. Você não precisa estar sozinho, Liberdade. Nós podemos ser uma equipe, ela disse, acariciando suavemente a crina do cavalo. Nesse momento, uma onda de entusiasmo tomou conta do grupo. Apontadeiras começaram a sussurrar. Olha só, eles se conectaram. Esse lugar é mágico. Ana podia sentir a energia pulsante ao seu redor, um incentivo que a envolvia como um cobertor quente. Ao sentir a força de Liberdade sob seu toque, a ideia de ensinar outras crianças começou a tomar forma na mente de Ana. Seria necessário mais do que coragem para colocar isso em prática. Muitos desafios ainda estavam à frente. Mas ela sabia que não estava sozinha. A visão de Esperança ao seu lado, e agora a presença poderosa de Liberdade, formavam um vínculo que transcendia tudo. Mas não era apenas uma questão de potencial. Assim como seus sentimentos, as vozes do público se acentuaram, trazendo à tona outras angústias. Uma mulher ao fundo gritou, Você vai nos mostrar como, Ana? A expectativa fervia no ar, uma mistura de apoio e dúvida intensa. Ana se virou para a multidão novamente e viu expressões ávidas. Ali estavam sonhos engavetados, anseios por liberdade. Eu vou fazer isso, respondeu de forma firme, mas a voz da insegurança ainda a acompanhava. Quais riscos ela estava disposta a correr? Conseguiria realmente fazer a diferença? Então, enquanto se preparava para se despedir da multidão e se concentrar em liberdade, sentiu no coração um chamado para algo mais. Uma responsabilidade. Aquela ligação não era só uma jornada pessoal, era também uma missão. O brilho das estrelas parecia prometer um futuro vibrante, mas as sombras do passado estavam sempre presentes, e naquele instante, a visão de um futuro compartilhado vibrou dentro dela. Vamos juntos, Ana exclamou para a Liberdade decidida. Era a hora de fazer o primeiro passo, mas as perguntas se acumulavam como nuvens no céu. O que aconteceria a seguir? O que ela realmente precisava fazer para transformar aquela nova ideia em realidade? Ana encarou o cavalo negro, seu futuro e seu propósito. Não havia volta. A jornada estava apenas começando, e um novo capítulo estava prestes a se abrir. A vida dela e a de tantas outras pessoas voltariam a se entrelaçar, mas ela sentia que o desafio maior ainda estava por vir. A multidão parecia flutuar entre a excitação e a expectativa. Os olhares se encontravam, as energias pulsavam, e a conexão que estava se formando entre Ana e Liberdade era palpável. Era como se o tempo tivesse parado, e tudo o que importava naquele instante era a presença intensa do cavalo e a determinação que crescia na jovem. Eu vou fazer isso, repetiu Ana para si mesma, um mantra que ressoava em seu interior. A ideia de ensinar e inspirar outras crianças se tornava cada vez mais clara. Mas o que isso significava exatamente? Ela olhou para a Esperança, que se aproximou e roçou sua cabeça contra o ombro da jovem, como se oferecesse apoio. Esperança, eu sei que estou em um lugar novo. O que eu faço primeiro? A pergunta escapou de seus lábios em um sussurro. O cavalo negro, agora mais calmo, parecia entender a profundidade de sua dúvida.
Ana pôs as mãos na crina de Liberdade e fechou os olhos, buscando um pouco de clareza. As vozes da multidão se tornaram um eco distante, enquanto o habitar do momento se tornava um espaço sagrado. Dentro dela, uma chama se acendeu. Uma ideia ficou mais forte. Ao abrir os olhos, ela percebeu que não seria fácil. Havia muito aprendizado pela frente, tanto para ela quanto para os outros. Mas a determinação reinava. Eu vou organizar um workshop, algo que traga todos juntos, pensou, com a mente fervilhando de planos. A multidão já estava começando a dispersar, insatisfeita com a falta de demonstrações. Mas Ana não queria se render à pressão. Espere! Gritou, sua voz crescendo em confiança. Se vocês acreditarem, vamos fazer algo incrível todos juntos. Algumas pessoas se viraram interessadas. Ana viu rostos familiares, e também desconhecidos, que pareciam ansiosos por uma mudança. A resposta dela não era apenas para o público, mas uma promessa que ecoava em seu coração. Ela se lembrou de como esperança a tinha ajudado a superar medos e incertezas. Era hora de oferecer essa mesma oportunidade a outros. O coração batendo forte, Ana começou a descrever sua visão. Eu quero criar um espaço onde todos possam aprender a cuidar, a ligar-se e a encontrar a liberdade que existe dentro cada um de nós, continuou ela, os olhos brilhando sob a luz da lua. Vamos usar o que liberdade nos ensina. Ele é um símbolo de esperança, e juntos podemos formar uma nova comunidade. Palavras ressoavam, e Ana podia ver o efeito que estava tendo na multidão. Pessoas começaram a concordar, a acenar. Alguns sussurravam acordo, e a admiração começou a se espalhar como uma onda. Eis que uma criança pequena, com os olhos brilhando de emoção, gritou: Eu quero brincar com o cavalo também. Aquela declaração espontânea trouxe um sorriso ao rosto de Ana. Essa era a conexão que ela sonhava. A cada resposta encorajadora, Ana sentia a energia se elevando. Uma ideia que nascia, mas ainda assim cercada por incertezas. Como ela organizaria tudo isso? O que seria necessário fazer? O caminho a percorrer parecia nublado, mas a chama da esperança iluminava a escuridão. Vamos começar no próximo sábado. Todos estão convidados, exclamou Ana, a certeza pulsando como um tambor dentro dela. Esperem, vamos trazer liberdade e sonhos juntos. E assim, enquanto a multidão começava a se juntar ao redor dela novamente, uma nova força começou a se consolidar. Havia algo mágico no ar, e Ana sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas quando a noite caiu, uma sombra cortou seu entusiasmo. Ana recebeu uma mensagem inesperada pelo celular. Era uma notificação dizendo que a antiga proprietária de Liberdade estava buscando recuperá-lo. O coração dela disparou. O que isso significava para seus planos? E o que ela poderia fazer agora? Antes que pudesse processar, a luz da lua iluminou os olhos de Liberdade, e naquele momento, uma nova tempestade de emoções começava a se formar. Ana sentiu que a jornada estava prestes a ficar ainda mais complicada. Como enfrentaria essa nova adversidade? Ana segurou o celular com os dedos trêmulos, a mensagem piscando na tela como um alerta iminente. A antiga proprietária de Liberdade a procurava, e essa notícia parecia um pedaço de vidro afiado atravessando seu peito. A alegria da multidão ainda reverberava em seu coração, mas agora ameaçava ser ofuscada por essa nova nuvem escura. Com a praga da incerteza rondando sua mente, ela olhou novamente para a Liberdade. O cavalo, majestoso e sereno, seguiu pastando como se nada estivesse acontecendo. Como se ele não soubesse que o futuro de suas vidas estava agora em jogo. O que eu faço? Murmurou Ana, buscando um suporte nos suaves olhos de esperança. Ela se lembrou da conexão inigualável que sentira com ele, do modo como seu espírito parecia dançar em liberdade. Não posso deixar que isso acabe assim, pensou, determinado. Mas como? Se a antiga proprietária quisesse seu cavalo de volta, todas suas ideias e sonhos poderiam se desmanchar como a espuma do mar. Ana deu um passo atrás, fechando os olhos mais uma vez.
O som da multidão se dissolveu e, em sua mente, ela começou a elaborar um plano. Se ela conseguisse mostrar à proprietária que Liberdade estava feliz ali, talvez pudesse convencê-la a deixá-lo. E, mais importante, ela precisaria demonstrar seu valor não apenas para aquela mulher, mas para a comunidade que lutaria ao seu lado. Eu vou precisar de ajuda, pensou, um impulso repentino a levando a buscar as pessoas que haviam se animado com sua ideia. O sábado se aproximava rapidamente, e Ana tinha muito o que fazer. Ela decidiu que essa era a hora de fortalecer a conexão, não apenas com os espectadores, mas também com Liberdade. Com a respiração profunda e as ideias fervilhando, Ana retornou à multidão que ainda permanecia próxima. Com um novo fervor, ela começou a falar sobre a importância de momentos como aquele, de como a liberdade e a união poderiam fazer muito mais do que apenas cuidar de um cavalo. Se Liberdade está aqui, é porque nós queremos que ele seja livre. Ele é uma parte de nós. Vamos mostrar o que ele representa. As vozes começaram a surgir em murmúrios, a tensão se dissipando enquanto ela falava. Ana percebeu que, apesar dos desafios que estavam por vir, a comunidade poderia se unir, e talvez ajudá-la a convencer a mulher a reconsiderar. Os rostos que antes estavam cansados agora se iluminavam com esperança. Uma mulher mais velha, de cabelos brancos e olhos animados, levantou a mão. Ana, vamos fazer um festival, um dia inteiro para celebrar liberdade com crianças, música, danças. Assim podemos mostrar para todo mundo o quão especial ele é. A ideia acendeu a multidão. As pessoas começaram a se mover, a discutir sobre atividades, a organizar falas e histórias. Ana sentia seu coração acelerar novamente, mas desta vez era de empolgação. Era uma oportunidade de criar uma onda de amor e unidade, algo que nem mesmo a antiga proprietária poderia ignorar. Ela sabia que não poderia enfrentar essa batalha sozinha, e o apoio que estava surgindo ao seu redor renovou sua determinação. Então é isso. Vamos agendar nosso festival em homenagem à liberdade. Cada um de nós tem um papel nisso. Faremos algo que será lembrado. A multidão começou a se dispersar, cada rosto carregando um brilho novo. Ana ficou olhando, percebendo que uma nova jornada se iniciava. Mas naquele momento a mensagem de sua mãe ecoava em sua mente. Sempre tenha coragem, minha filha. No dia seguinte, enquanto a manhã nascia, Ana decidiu que não iria apenas reagir. Ela precisaria enfrentar a antiga proprietária de Liberdade. Era a hora de mostrar a ela toda a beleza que o cavalo significava para todos, especialmente para Ana. Determinada, pegou o telefone novamente. Seria mais fácil pedir a ajuda de alguém? E se conversasse diretamente com a mulher? O que ela diria? O coração acelerado, Ana respirou fundo, percebendo que estava prestes a dar o primeiro passo em direção à batalha pela liberdade de Liberdade. Mas havia algo mais no ar. Uma revelação que poderia inverter tudo que ela conhecia. Mal sabia ela que a resposta estivesse muito mais próxima do que imaginava. Ana acordou cedo, o sol filtrando seus raios dourados pela janela. O calor do novo dia misturava-se à apreensão que pulsava em seu peito. Ela sabia que a conversa com a antiga proprietária de Liberdade seria o primeiro teste de sua coragem. A ideia do festival ainda ecoava em sua mente como um mantra de esperança e determinação. Mas a incerteza pairava sobre ela como uma sombra. Servindo-se de um café quente, Ana se perdeu em pensamentos. Lembrou-se do primeiro dia em que conheceu Liberdade, o jeito que ele se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e selvageria. Era como se ele soubesse que ela precisava dele, e ele, dela. Não posso deixar que isso acabe dessa forma, ela se repetia, buscando uma forma de convencer a mulher que havia se tornado um fantasma em suas memórias. Seguindo a espinha dorsal da cidade, Ana olhava os detalhes que muitas vezes passavam despercebidos. As flores na calçada balançando com a brisa, os risos dos crianças brincando, a música suave que escapava de uma janela aberta.
Era o pulsar daquela comunidade que ela queria abraçar ainda mais naquele dia. A lembrança dela mesma, tão envolvida pela ideia de perder liberdade, se tornava insuportável. Decidida, ligou para Maria, sua melhor amiga, que sempre estivera ao seu lado, e contou o que estava prestes a fazer. Ana, você não pode deixar essa mulher levar o liberdade de volta. A gente vai fazer tudo o que for preciso para convencê-la, disse Maria, sua voz cheia de energia. Ana sorriu, sentindo que não estava sozinha nessa. Vamos nos encontrar no estábulo. Preciso de você em cada passo. Depois da ligação, uma sensação de alívio misturada com nervosismo a envolveu. Ela precisava ser forte, não só por si, mas por toda aquela comunidade que se apaixonara pelo seu cavalo. Quando chegou ao estábulo, a atmosfera estava carregada de expectativa. Amigos e vizinhos de Liberdade já estavam lá, discutindo as ideias para o festival. Ana contou sobre a conversa que teria mais tarde, e o entusiasmo disparou ainda mais. Vamos fazer um vídeo, documentar tudo sobre o que liberdade significa para nós e mostrar a antiga proprietária, sugeriu um jovem que sempre sonhou em ser cineasta. Ana deu um sorriso largo. Era a primeira vez que sentia que a luta por liberdade poderia se transformar em algo muito maior do que ela. Sim, vamos mostrar a felicidade dele, a alegria que ele trouxe para todos. Cada segundo decidiu se transformar em uma celebração de uma amizade única. Ao longo do dia, a equipe trabalhou arduamente, gravando imagens do cavalo correndo pelo campo, os filhos da comunidade se divertindo ao seu lado. O cabelo solto ao vento, Liberdade parecia alheio a tudo, mas Ana sabia que ele sentia. A conexão estava ali, viva e pulsante. O projeto cresceu, tomando a forma de um documentário que capturava a essência da liberdade e da união. Ana sentiu que estava moldando não apenas a sua luta, mas a identidade de toda a comunidade. Quando o sol se pôs, ela sabia que não seria uma aventura fácil, mas estava disposta a tudo. A conversa com a antiga proprietária se aproximava, e enquanto Ana se preparava, uma mensagem chegou em seu celular. Era um aviso inesperado, e seu coração disparou ao ler. Estarei na cidade amanhã. Precisamos conversar sobre liberdade. Com a mente a mil e as emoções à flor da pele, a esperança e a ansiedade se misturaram em seu interior. O amanhã prometia ser decisivo, e Ana tinha uma chance, mas uma parte dela estava inquieta. Será que o que ela estava prestes a fazer era o suficiente para o que estava por vir? E a pergunta não saía de sua mente. O que acontecerá quando a verdade for revelada? O novo dia amanheceu nublado. Uma onda de incerteza pairando sobre Ana, enquanto ela se preparava. O café que havia se tornado seu ritual não trouxe o mesmo conforto. Havia um peso em sua consciência, uma mistura de responsabilidade e medo. A mensagem da antiga proprietária era o convite que ela esperava, mas também o chamado para o que poderia ser uma batalha. Desenhando um sorriso para se encorajar, Ana olhou para o espelho. O reflexo mostrava uma mulher determinada, mas ainda insegura. Você consegue, Ana. Pense em tudo que liberdade representa. Ela sussurrou, buscando o apoio que precisava em suas próprias palavras. Quando chegou ao local marcado, o coração de Ana parecia um tambor, batendo forte, quase ecoando na quietude do ambiente. O vento soprava como se quisesse acalmá-la, mas a expectativa a deixava inquieta. Ao longe, avistou a mulher que, mesmo após tantos anos, ainda parecia ter um domínio sobre o destino de liberdade. Os olhos dela eram frios, mas Ana sentia a intensidade de um passado repleto de memórias. Oi, Ana, cumprimentou a mulher, sua voz grave e distante. Ouvi falar muito sobre você. O que é tão importante assim que trouxe você até aqui? Ana respirou fundo. O vazio do momento parecia sufocante. Obrigada por vir. Eu queria falar sobre liberdade. Ele não é apenas um cavalo. Ele é parte de nossa família agora. A comunidade precisa dele e nós queremos fazer um festival que celebre o que ele representa.
A mulher a olhou com um misto de surpresa e desdém. Uma festa? Para um cavalo? Você realmente acha que isso faz diferença? Liberdade sempre foi meu. Ele faz parte da minha história. E ele pode fazer parte da nossa também. Ana interrompeu, a paixão queimando em sua voz. Liberdade trouxe alegria e esperança para todos nós. Não se trata apenas de um animal, mas de como ele nos uniu. Se você me deixar, prometo que ele será cuidado com todo o amor que ele merece. Silêncio. Os olhos da mulher analisavam Ana como se ponderasse a sinceridade de suas palavras. Os dois mundos se chocavam, o passado e o presente, e Ana podia sentir a tensão elétrica no ar. O tempo parecia parar enquanto a antiga proprietária refletia. Você realmente acredita no que está dizendo? A mulher perguntou, seus olhos suavizando por um breve momento. Por que um festival faria a diferença? Voltar para nós não seria mais fácil? Ana hesitou. A pergunta a atingiu de cheio. Ela não havia se preparado para discutir a verdade que estava em jogo. O que era mais fácil? Lutar por liberdade e seu lugar na comunidade, ou aceitar que talvez houvesse uma parte dela que desejasse simplesmente deixar tudo para trás? Porque o que acontece com liberdade é mais do que apenas uma propriedade, ela tentou argumentar. Nossa história está entrelaçada com a dele. E se isso tudo não significar nada para você, então pense em quantas vidas podem ser tocadas. O rosto da mulher estava pálido, como se Ana tivesse evocando algo profundamente enraizado nas memórias dela. Você realmente acredita que isso pode mudar alguma coisa, não é? Ana sentiu uma chama de esperança acender em seu coração. Sim, e se você olhar nos olhos dele, vai ver que é verdade. Ele é mais do que um cavalo. Ele é um símbolo de superação. A mulher ficou em silêncio, avaliando Ana. Um novo som no ambiente interrompeu o tenso momento. Uma ligação. Era Maria, gritando do outro lado. Ana, você pediu ajuda. Aconteceu algo incrível com liberdade. Ana sentiu uma onda de adrenalina. O olhar da mulher se transformou em curiosidade e preocupação. O que foi? Não sei, mas é urgente. Ana respondeu, o coração batendo mais rápido. Virou-se para a mulher, um impulso de esperança a atravessando. E se a verdade sobre liberdade for maior do que pensávamos? A mulher hesitou, mas o peso do passado parecia menos opressivo. Vamos descobrir. Mas para onde essa urgência levaria Ana e a antiga proprietária? Que segredos poderiam ser revelados sobre liberdade? A verdade estava mais próxima, mas ao mesmo tempo, as consequências de sua luta eram incertas. Ana começou a correr em direção ao estábulo, o coração pulando no peito como se quisesse acompanhar o ritmo frenético de seus pensamentos. A mulher a seguiu, sua presença agora um misto de dúvida e esperança. O céu nublado parecia refletir a tempestade de emoções que os envolvia. Enquanto se aproximavam, Ana podia ver Maria, a amiga que sempre esteve ao seu lado, agitada e com um brilho nos olhos. Vocês não vão acreditar. Liberdade deu um salto incrível. Ele parece ter encontrado uma nova energia. Uma nova energia. A antiga proprietária repetiu. Sua voz era um sopro de incredulidade. Sim, ele estava, sei lá, diferente. Mais vivo. Eu nunca vi nada assim. Maria exclamou. E o seu entusiasmo era contagiante. Ana sentiu seu coração se aquecer. Acho que o festival pode fazer muito mais por ele do que pensávamos. A mulher a olhou, ainda hesitante, mas algo em sua expressão sugeria que já não estava tão distante. E se isso tudo fosse verdade? Pensou em voz alta. E se liberdade realmente fosse um símbolo de algo maior? Do fundo do estábulo, o som do relincho de liberdade começou a ecoar. Ele estava ali, majestoso como sempre, mas a luz que emanava dele era diferente. Ele parecia reluzir. Ana hesitou, parou e observou o cavalo. A conexão que sentia com aquele animal era mais intensa do que nunca, como se ele estivesse se comunicando com ela de alguma forma.
Liberdade estava lutando por algo mais do que apenas sua fuga. Ele estava respondendo ao chamado da esperança. A antiga proprietária se aproximou devagar, seus olhos fixos em Liberdade. "O que aconteceu com ele, Maria?" perguntou, sua voz mais suave do que antes. Eu não sei. Ele estava simples, mas bravos, como se quisesse mostrar que a luta vale a pena." Maria disse, o entusiasmo crescendo em sua voz. Ana, respirando fundo, tomou coragem para se aproveitar daquele momento. "Precisamos fazer algo por ele. O festival só vai fazer sentido se ele for a estrela. Vamos aproveitar essa energia que ele tem. Pode ser a nossa chance de dizer ao mundo o que ele realmente representa." A antiga proprietária olhou para Ana. Seus olhos brilharam por um instante, como se estivesse vendo Liberdade pela primeira vez. "Se nós formos rápidas, talvez consigamos reunir as pessoas certas. Um festival não é apenas uma festa. É um chamado, mas precisa ser rápido." "Vamos, temos que entrar em ação agora", Ana exclamou, já imaginando cada detalhe do evento. A energia de um renascimento se espalhou por ali, não apenas para a Liberdade, mas para todos que o rodeavam. Com as três unidas, o clima de urgência permeou o ambiente. Elas se dividiam em ideias. Maria falava sobre artistas locais, ao mesmo tempo que a mulher pensava em como convidar os antigos vizinhos e amantes de Liberdade. Cada palavra era uma peça essencial na construção de um sonho em comum. Quando finalmente pararam para respirar, um silêncio pairou enquanto todas olhavam para a Liberdade, um símbolo de renascimento, determinação e força. Ana sorriu, sentindo um renovado senso de propósito dentro de si. "Nós vamos conseguir", disse firme. Mas um pensamento aterrador passou pela mente de Ana. E se as pessoas não se importassem? E se o antigo dono fosse um obstáculo nas sombras? Enquanto essas perguntas surgiam, outro relincho de liberdade a fez voltar ao presente. Não era hora para dúvidas. Era hora para lutar. A antiga proprietária olhou para Ana com uma determinação renovada. "Se você acreditar de verdade neste festival, então eu também vou. A luta começa agora, mas devemos estar preparadas para o que vem a seguir." O que exatamente a aguardava nesse caminho? Que adversidades elas teriam de enfrentar? Mas no coração de Ana, a resposta era clara. Depois de tanta luta, estavam mais unidas do que nunca, e não iriam desistir. A adrenalina pulsava nas veias de Ana, enquanto a primeira luz do dia começava a surgir atrás das nuvens pesadas. O sol, mesmo tímido, parecia estar anunciando um novo começo. As três mulheres estavam unidas pela mesma crença. Liberdade não era apenas um cavalo, ele era um símbolo, uma vitória a ser celebrada. Como estava decidido, o primeiro passo era organizar tudo. Elas começaram a fazer uma lista de convidados, pensando em quem poderia se importar com Liberdade e sua história. A antiga proprietária lembrou de vizinhos que sempre admiraram o cavalo, enquanto Maria se lembrava de artistas apaixonados por animais. E se chamássemos aquele poeta? O que ele escreveu sobre o Liberdade tocou a alma de muita gente, sugeriu Maria. Ótima ideia, respondeu Ana, imaginando como aquele poeta poderia trazer uma atmosfera mágica para o festival, inundando o lugar com emoção e lembranças. As horas passaram rapidamente enquanto elas discutiam ideias e sonhos. As risadas ressoavam entre as paredes do estábulo, e logo o espaço, antes sombrio e vazio, ganhou vida. Ana não conseguia se lembrar da última vez que se sentiu tão viva. Havia uma energia palpável ali, como se Liberdade estivesse incentivando cada uma delas a lutar. Mas, como em toda boa história, surgiu um obstáculo. Um som estridente interrompeu a animação. Era uma voz conhecida, e não era uma boa notícia. O antigo proprietário, um homem robusto e severo, apareceu ao longe com sua faixa involuntária, parecendo para os olhos de Ana um vulto de dúvida em meio ao brilho da esperança. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou, a voz firme como aço.
O olhar que direcionou a elas era profundo, carregando uma mistura de desconfiança e desprezo. Liberdade não é um brinquedo para seus jogos. Ana sentiu o coração disparar. A certeza que tinha se esvaiu por um instante, e uma onda de medo invadiu seu peito. E se ele jogasse tudo por água abaixo? Mas se havia um momento para lutar, era agora. Ele é mais do que um cavalo. Ele é liberdade, e vamos celebrá-lo, disse Ana, sem se deixar abalar. Seus olhos se cruzaram com os de Maria e da antiga proprietária, e a força que encontraram ali foi um lembrete poderoso da luta que tinham planejado. Os olhos do homem brilharam com ironia. Liberdade. Esse animal deu problemas para mim e só serve para um espetáculo. Não acreditarei nas histórias de vocês. Ele se afastou, mas não antes de lançar um olhar de aviso. Seja o que for que planejem, eu estarei de olho. Ana percebeu que o tempo para hesitar havia ficado para trás. A visão dela e de suas amigas começava a tomar forma, mas agora precisava também da coragem para enfrentar as dúvidas externas. O festival nunca seria apenas uma festa. Era a batalha por liberdade e tudo o que ele representava. Precisamos de apoio, disse Ana, sua voz determinada. Se ele tem o poder de inspirar, então devemos convidar todos. Precisamos ser a voz dele. As mulheres assentiram, e o brilho nos olhos de cada uma delas ressurgiu. O peso do antigo proprietário ainda era uma sombra, mas a chama da luta as envolvia. Enquanto elas estavam prestes a traçar um plano mais sólido, um relincho inconfundível ecoou mais uma vez. Era liberdade, como se estivesse chamando por elas. Ana sorriu ao sentir que a batalha estava apenas começando. E ao erguer a cabeça, uma nova ideia pulou em sua mente. E se elas criassem uma ação social para arrecadar fundos para o festival? Com a ideia ressoando na cabeça, Ana olhou para suas amigas. Vamos fazer isso, e que venha o que tiver que vir. Mal sabia Ana que esse foi apenas o primeiro passo em direção a um destino muito mais surpreendente e desafiador. Que forças estariam prestes a se mobilizar antes do festival? A certeza de que a batalha estava apenas começando a trazia uma mistura de ansiedade e empolgação. O dia do festival amanheceu radiante. O sol brilhava como um espetáculo de luz, e o ar estava repleto de expectativa. Ana, Maria e a antiga proprietária, agora unidas por uma nova missão, percorriam o espaço do estábulo, que havia sido transformado em um centro vibrante de cor e música. O cheiro de pipoca e de alimentos caseiros preenchia o local, trazendo sentimentos de nostalgia e pertencimento. Ana observava tudo com uma mistura de nervosismo e alegria. O Festival de Liberdade estava prestes a começar, e a energia no ar era contagiante. As pessoas começavam a chegar, trazendo cartazes coloridos e sorrisos. Cada rosto carregava uma história, e a conexão que se formava era palpável. Aquela luta por um cavalo acabara se transformando em algo muito maior. Uma celebração da comunidade. Enquanto o evento se desenrolava, Ana ficou ao lado de Esperança, que parecia tão vibrante quanto o dia. Liberdade, com sua majestade imponente, também atraía olhares admirados. Ele estava vivo, radiante, como se entendesse o que aquele dia representava. Ana sentiu sua determinação crescer. Havia um propósito ali que ia além do que ela poderia ter imaginado. O festival começou com performances de crianças, que dançavam e retratavam a conexão com os animais. Maria, com seu jeito espontâneo, subiu ao palco e chamou Ana para se juntar a ela. As palmas explodiram quando as duas começaram a falar sobre a importância de liberdade, não apenas como um cavalo, mas como um símbolo de esperança e amor. Hoje estamos aqui para celebrar o que significa ter um sonho. Ana exclamou, seus olhos brilhando enquanto falava. Liberdade nos ensinou que podemos superar obstáculos e que é possível lutar pelo que amamos. E se nós juntos acreditarmos, temos a força para moldar nosso destino. O público vibrou em resposta. A antiga proprietária, que assistia ao lado, sentiu o seu coração aquecer. As palavras de Ana foram como um sopro de vida.
ajudando-a a rever sua conexão com liberdade. Aqueles sentimentos que antes pareciam distantes começaram a reverberar dentro dela. Naquele momento, ela percebeu que a jovem estava certa. Liberdade merecia uma chance. O evento continuou, e no meio da alegria, uma surpresa aguardava. Um grupo de artistas locais, inspirado pela história de Ana e Liberdade, começou a se reunir para criar uma apresentação especial. A música envolveu a multidão, e todos dançaram juntos, como uma celebração da nova vida que estava se formando. No meio de tudo isso, a antiga proprietária finalmente se aproximou de Liberdade. Com um sorriso humilde, ela acariciou sua crina. Desculpe-me por não ter visto antes o quanto ele é especial. Ana a olhou, emocionada, sentindo que os sentimentos entre as duas estavam finalmente se alinhando. Era o começo de uma nova jornada. O alicerce do festival começou a se solidificar, e entre os murmúrios de apoio, uma jovem se destacou na multidão. Com lágrimas nos olhos, disse: "Obrigada, Ana. Me inspirei tanto que quero aprender a cuidar de animais agora." A cada palavra, a certeza de que estavam fazendo a diferença se fortaleceu. Com a correria do festival, Ana encontrou um tempo, ao lado de Liberdade, sob a sombra de uma árvore. Ele relinchou suavemente, como se sentisse a gratidão dela. "Hoje é apenas o começo, não é mesmo, amigo?" sussurrou Ana, sabendo que o futuro deles estava nascendo. Como o dia se aproximava do fim, Ana tomou a palavra novamente. "Amanhã começaremos aulas para ensinar crianças a montar e cuidar dos cavalos. Vamos levar essa paixão à frente juntos." O público aplaudiu, agora reconhecendo o imenso amor que surgiu daquela conexão. A antiga proprietária tomou coragem e levantou a mão. "Eu também quero ajudar, Ana. Vamos criar um programa onde as crianças possam aprender e se sentir livres. Isso é o que Liberdade representa. Uma oportunidade de ser mais do que se espera de nós." O sentimento pulsava entre os presentes. Um grande aplauso ecoou, e o festival que começou com um pequeno sonho, agora se tornava um farol de liberdade e esperança. Para Ana, o que parecia ser apenas um impulso por um cavalo se transformou em uma revolução de amor e união, que reescreveu a história da comunidade. Quando a noite caiu, a lua cheia iluminou a cena, e Ana observou, emocionada, o caminho que trilharam juntos. Havia risos, abraços, emoções à flor da pele. Liberdade, a estrela do evento, parecia tão conectado a tudo aquilo. Ana sentiu que sua avó estava ali, em espírito, sussurrando palavras de encorajamento. E naquele momento de realização, Ana fez uma promessa silenciosa. Ela continuaria a lutar, não apenas por liberdade, mas por todos os que buscavam a própria liberdade em suas vidas. Assim, a jornada de alguém tão pequeno como Ana, com um sonho grande quanto a vida, prosseguiu, um passo de cada vez. E quem poderia prever o impacto que um simples cavalo poderia ter na vida de tantas almas? Os primeiros sinais daquela transformação estavam apenas começando, e a comunidade começava a entender que voar era, sim, possível. Agora, se você também quer embarcar em mais histórias emocionantes como esta, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é muito importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora. Vamos juntos propagar essa mensagem de liberdade e amor.